Boa tarde a todos. Nós estamos chegando com o Alterosa Alerta, num feriado que fecha uma folga prolongada para muitos trabalhadores, que deveria ser de só alegria, mas deixou um gostinho assim de tristeza em todos os corações brasileiros. 21 de abril é sempre o dia que a gente lembra de Tiradentes, que ofereceu o próprio pescoço por um mundo mais justo. Nesse 21 de abril, nós estamos lembrando 40 anos da morte de Tancredo, um mineiro escolhido pela trajetória política para ser o fiador da transição, da retomada da institucionalidade no país. E não bastasse, a gente foi surpreendido na madrugada, no horário brasileiro, 7h35 no horário de Roma, com o falecimento do Papa Francisco. Um argentino que foi o primeiro latino-americano, o primeiro Papa fora da Europa. Simples, defensor das minorias, preocupado em apontar feridas da igreja, como a triste pedofilia, alertando os padres contra o enriquecimento, alertando as famílias pela necessidade de não trocarmos os nossos filhos, as nossas crianças pelos pets. E, sobretudo, numa defesa permanente da população LGBT. Papa Francisco, que era muito simples, decidiu não morar no palácio construído para os papas, mas onde os bispos ficavam, porque ele dizia que ali tinha mais contato com as pessoas. Que mudou o ritual do próprio sepultamento para não ir para a capela de São Pedro, como todos os papas iam até aqui. Ele quer ir, por conta de sua fé em Nossa Senhora, para uma outra igreja. O pontífice se recuperava após um quadro respiratório grave, que o deixou 38 dias no hospital entre fevereiro e março deste ano. Vamos conhecer um pouco mais de Sua Santidade, o Papa Francisco. Jorge Mário Bergoglio nasceu no dia 17 de dezembro de 1936 em Buenos Aires. Filho de imigrantes italianos, viveu a infância nesta casa no bairro de Flores, na capital argentina. Foi arcebispo de Buenos Aires e pautou a vida pública dentro da igreja pelo compromisso e dedicação aos mais pobres. Já era noite no Vaticano em 13 de março de 2013, quando Jorge Mário Bergoglio se tornou Francisco, o primeiro Papa sul-americano da história. O nome foi uma homenagem a São Francisco de Assis, que dedicou a vida aos mais humildes. A trajetória do novo Papa como chefe da Igreja Católica começou de maneira diferente, substituindo o alemão Bento XVI, o primeiro pontífice a renunciar em 6 séculos. Ao longo dos anos de pontificado, viajou por dezenas de países. O primeiro deles, o Brasil, apenas 4 meses após se tornar Papa. Francisco veio para a Jornada Mundial da Juventude sob um forte esquema de segurança. O período à frente da igreja também ficou marcado por falas e propostas progressistas dentro dos padrões da religião católica. Em discursos e entrevistas, defendeu o acolhimento de homossexuais e propôs que casais divorciados possam comungar. Durante a pandemia, protagonizou essa imagem histórica, a de um pontífice que reza diante de uma praça de São Pedro deserta por conta do confinamento. Dio onipotente, misericórdia. Nos últimos anos, Francisco vinha se locomovendo com uma cadeira de rodas por causa das dores nos joelhos causadas por uma artrose. O Papa chegou a admitir que pretendia renunciar se as condições de saúde se agravassem. Os problemas respiratórios também foram ficando mais frequentes, a ponto de Francisco deixar de fazer leituras durante as celebrações. Em fevereiro de 2025, o Papa foi internado por conta de uma pneumonia dupla e uma infecção respiratória polimicrobiana. O quadro de saúde do pontífice era grave. Mesmo assim, depois de mais de 5 semanas, o argentino se recuperou e recebeu alta.
Debilitado, despediu-se da vida cumprindo o papel a qual foi designado, o de deixar o legado de uma igreja mais justa e mais humana a um próximo Papa, que em breve será escolhido e dará continuidade à história. A mio fratello di leggere la catechesi, la leggerà meglio di me. Algumas dúvidas que as pessoas têm, algumas que eu posso aqui ajudar a resolver. Eduardo, quando vai ser o conclave, a escolha do novo Papa? Estima-se entre 20 e 22 dias para começar. Nesse momento, perto de 200 cardeais do mundo inteiro estão sendo convocados para se dirigirem até Roma. E eles vão chegando, articulando, até que se reúnam na Capela Sistina para poder então decidir. E a gente fica esperando, o mundo fica esperando a fumaça branca sair, que abemos um novo Papa. E hoje, o que acontece hoje? Bom, o corpo está sendo preparado durante todo o dia, às 8 da noite, horário de Roma, 3 da tarde aqui no Brasil. Aqui, ó, pouco mais, quase 2 horas. O Camerlengo, que é a autoridade número 2, que está cuidando do Vaticano nessa vacância, vai até o corpo, bate na testa com um martelinho histórico e sagrado, chama o Papa pelo nome de batismo, né? Jorge Mário Bergoglio, e anuncia que ele de fato foi ficar mais perto de Deus e que a partir de então a Igreja Católica precisa de um novo líder. Com esse mesmo martelo, ele quebra o anel papal, que todo Papa quando assume ganha, quebra, deixa que a peça quebrada fique por ali mesmo junto ao corpo e decidem a exposição ao público, que pode começar amanhã ou não, porque o período de luto é de 9 dias. Então, não há pressa nenhuma para nada, para nada. Os Minas decretou o luto de 7 dias pela morte do Papa Francisco. Em setembro de 2023, o governador Zema se encontrou com o Francisco na Praça São Pedro, na cidade do Vaticano. Olha lá os dois juntos, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Com pesar, nos despedimos do Papa Francisco, líder que enxergou nos mineiros a alma de liberdade e da paz. Sua humildade e coragem inspiraram o mundo. Minas Gerais agradece e presta sua homenagem a esse grande homem que fez da fé um caminho de esperança e amor. Esse é o nosso chefe do Executivo. Agora vamos para o chefe do Legislativo, vamos? Essa mocinha é filha do Zema, mora lá fora, mora no exterior, foi lá com ele ver o Papa. Agora, Tadeu Leite, presidente da Assembleia. O mundo perde hoje um grande líder, um defensor da igualdade entre os povos. Papa Francisco teve um pontificado inteiramente marcado pela generosidade, coragem e carisma. Seu legado permanecerá vivo para sempre, como exemplo de bondade, paz, caridade e amor ao próximo. O Tadeu falou aqui, Tadeu está falando aqui em coragem. Detalhe, hein? O Francisco não tinha só amigos lá dentro do Vaticano, não. Ele contrariou muita gente boa, conservadora, e que torcia quando ele falava certas coisas, como, por exemplo, vamos enriquecimento não, gente. Quando ele deu a dura, falou que queria uma homilia mais rápida, que 6 minutos bastava, não precisava ficar o dia inteiro, não. Isso tudo é coragem que ele tinha, viu? Agora vamos para as autoridades. Álvaro Damião, o Papa Francisco nos deixou. O seu exemplo de vida fica como legado para a humanidade. Na sua autobiografia, ele usou a palavra esperança para definir toda a própria trajetória. E é com tristeza, dor e esperança que nos despedimos de sua santidade. Que ele agora, ao lado de Deus, interceda por nós individualmente pelo fim das guerras e de todas as injustiças em qualquer canto do planeta. Descanse em paz, Papa Francisco. Também temos aqui uma manifestação de Dom Valmor, ele que é o arcebispo metropolitano de Belo Horizonte. Recebemos com grande pesar a notícia da morte do Papa Francisco. Nosso pesar profundo é iluminado pela luz da ressurreição de Cristo, a certeza da vida plena. Professamos a nossa fé em Cristo ressuscitado e a certeza do Papa Francisco presente em Deus, recebendo grande recompensa por tudo aquilo que realizou como pastor na igreja, como sucessor do apóstolo Pedro. Deus o recompense por tudo. O Papa deixa um legado importantíssimo para a nossa igreja.
Uma igreja chamada a ser presença no coração do mundo contemporâneo para abri-lo a novos rumos. Louvamos a Deus pelo ministério do Papa Francisco, particularmente como pastor na igreja, sucessor do apóstolo Pedro. Sua herança é um tesouro inesgotável. Enfim, Dom Valmor também se manifestando. E hoje, às 19h, será celebrada a missa por intenção da alma do Papa Francisco na Catedral Cristo Rei, bairro Juliana, região norte, em Belo. A celebração será presidida por Dom Valmor Oliveira de Azevedo. 1h29. A morte do Papa aos 88 anos no Vaticano. Jorge Mário Bergoglio. Papa Francisco deixa saudade e um importante legado para o mundo e para os mineiros em especial. Seu Vanderlei saiu da igreja São José, no centro de Belo Horizonte, bastante emocionado. Para ele, a morte do Papa Francisco tem um significado a mais. Gostava porque ele era do povo. Ele era do povo. Pessoa bacana. Ele é pessoa do povo mesmo. Todo lugar que você chega, só pessoa, os católicos mesmo que faz isso. Dona Ida conta que vem na igreja todo dia. Hoje, quando chegou, levou um susto ao receber a notícia. Eu não sabia. Quando eu cheguei para a missa, mas a gente é muito amiga, ela falou comigo assim: Ida, você ficou sabendo que o Papa morreu? Menino, nossa, desabei, né, na hora, porque a gente... Mas eu estava esperando. Seja feita a vontade de Deus, né? Que ele descanse em paz, porque ele estava sofrendo muito. Fiquei muito triste, porque é uma grande perda, sabe? Ontem estava tão bem, estava dando a benção aos fiéis. E como que pode, né? A pessoa está bem, no outro dia, para nós já não existe mais. Mas ele descansou, né? Assistiu a bênção do Papa, né? Da Páscoa, que ele deu ontem. Mas a gente acho que já estava esperando, porque ele já está bem debilitado, né? Foi isso. E a gente sente muito, né? Todos nós estamos muito sentidos com o ocorrido. Aqui, fala duas coisinhas. Uma é de caráter sucessório. J.D. Vital, colega jornalista, queridíssimo, vaticanista, sabe muito, ele aposta que, primeiro, nós vamos ter agora, só daqui a 2000 anos, um Papa não europeu. Aliás, pode ter uma surpresa muito grande vindo lá da África, mas o mais cotado é o italiano, Pietro, que é o prenome dele. Bom, e nós tivemos João Paulo II, lembra? Carisma puro, aberto. Depois dele veio o alemão, Ratzinger, estudioso, inteligente, competentíssimo, mas não é dele. Agora o Francisco, então, naturalmente virá um conservador, naturalmente. Agora eu quero falar aqui, dar o meu depoimento também aí, pelo seguinte: eu não tenho dúvida que eu sou um cara abençoado por Deus. Lá nos anos 78, 79, eu fui escalado para ir à Câmara Municipal de Pedro Leopoldo, porque o Chico Xavier estava voltando à cidade depois de décadas. E eu fiz uma entrevistinha com ele de 2 minutos e peguei na mão dele. Senti um calafrio geral. Em 1997, o Papa João Paulo II viria ao Brasil pela 3ª vez. Eu sugeri lá na Itatiaia, eles falaram, vai. E eu fui e vi no avião do Papa. Participei de uma coletiva com ele e cumprimentei João Paulo. Então, eu tinha uma coisinha que eu falava assim, agora vamos fechar o ciclo, só falta dar um abraço no Francisco. Quando foi em maio agora, eu fui lá na audiência papal com a minha esposa, de longe assim nós vimos o Papa, ela falou, acho que você não vai chegar perto dele não, porque está bem acabadinho, tadinho. E ele subiu. Mas, ô Francisco, se eu merecer, quem sabe se um dia a gente não se vê lá em cima. 1h41. Em tempo.